Pessoal, professor Vinícius aqui novamente. Agora nós vamos falar sobre a aula 2. Vou fazer o compartilhamento dos slides. Pronto. Aula 2, fatores limitantes. Então, como nós já falamos aí, de populações, falamos de como é o início da aula, agora a gente vai falar de fatores limitantes. Objetivo da nossa aula, né? Então, o que eu espero que vocês aprendam na nossa aula? Compreender como os fatores bióticos e abióticos limitam a sobrevivência dos organismos, identificar padrões de distribuição populacional e entender como a disponibilidade de recursos influencia a dinâmica da população. Então é muito importante que a gente consiga entender isso até para que a gente consiga responder perguntas que às vezes estão na nossa própria cabecinha aí. Porque a gente vê, às vezes, matéria, a gente assiste TV, ou lê alguma coisa, ou vê um vídeo na internet e fica pensando sobre esses assuntos, que são assuntos do nosso dia a dia também. Então, o que são os fatores limitantes? Fatores limitantes são condições ambientais que restringem a sobrevivência, distribuição e reprodução dos organismos, né? Então, podem ser bióticos, quando a gente fala da competição e predação. Então, se em determinado ambiente existe um predador muito voraz, né? A presença desse predador pode ser um fator limitante aí para a espécie que está abaixo dele aí na cadeia. E podem ser bióticos, né, que eu acabei de explicar, e podem ser abióticos. Por exemplo, temperatura, umidade e pH. Imagina só, a gente, na aula 1 eu falei sobre as capivaras, né? Um fator abiótico que pode aí ser um fator limitante para as capivaras é a baixa umidade, né? Ou seja, longos períodos de seca. A gente sabe que as capivaras elas necessitam de banhados, locais com bastante água, né? Para que elas possam sobreviver. E aí, se tem aí um período longo de seca, essa capivara, por exemplo, pode sofrer um fator limitante. E é claro, pH, né, a gente pode usar como exemplo aí o pH da água para peixes, né? Pode ser um fator limitante. É uma água muito ácida ou muito básica, com um pH aí mais alto. Pode ser um fator limitante para a sobrevivência de espécies marinhas. Falei peixe, mas pode ser qualquer outra espécie aí que viva no mar ou em água doce, nos rios também. E a temperatura, é claro, né? A gente ouve falar e fala muito de aquecimento global. Então, altas temperaturas pode, inclusive, né, ser um fator limitante para o ser humano. Não sei se vocês viram, mas no último verão europeu, várias pessoas morreram de calor aí pelas altas temperaturas lá de uma teve lá uma onda de calor que as temperaturas passaram de 50 graus e aí foi um fator limitante e que levou à morte. Às vezes a gente fala do fator limitante só para que impede a reprodução, mas podem haver fatores limitantes que diminuam a espécie, que pode levar a óbito e espécies não pode levar a óbito o indivíduo adulto aí no local. Vai depender, né, de quão voraz foi essa mudança, no caso aí do calor que teve lá na Europa, né, foi uma massa de calor com temperaturas muito diferentes, muito mais altas do que as corriqueiras. Limite de tolerância. Então, o limite de tolerância é a capacidade de sobrevivência e adaptação, né? Então, a gente sempre gosta de relembrar. Então, na verdade, quem sobrevive não né? Não são os indivíduos mais fortes, né? Mas sim os indivíduos que têm maior capacidade de adaptação aos ambientes. Então, cada espécie possui faixas específicas de tolerância aos fatores ambientais. Fora dessas faixas, a sobrevivência é comprometida. O ótimo ecológico representa a condição ideal de desenvolvimento. Então vamos lá, né? Que seria uma temperatura ideal para nós, seres humanos, né? Temperatura de 25 graus. Então, as cidades que são chamadas cidades-clima, né, no Brasil, são cidades que têm uma temperatura média perto de 25 graus. Isso não significa que a gente não consiga sobreviver ao menos 2 graus, menos 5 graus, lá de Canela, de Gramado, né? Das cidades aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são as cidades aí onde o
quando o inverno vem, as temperaturas abaixam muito. E também não significa que a gente não consiga sobreviver nas temperaturas de Cuiabá, onde facilmente, né, as temperaturas chegam a 40 graus. Mas, por exemplo, esses limites de tolerância poderiam ser aí, uma temperatura de menos 5 graus, mas se eu não estiver bem agasalhado, se eu não estiver num local fechado, pode ser que o limite de tolerância do indivíduo tenha sido rompido, né? E a mesma coisa na temperatura de 40 graus de Cuiabá. Ficar na temperatura de 40 graus por muito tempo, ou dependendo do estado hídrico desse paciente, desse indivíduo, se ele já não está desidratado ou não, né? Perda de água, pode ser que o limite de tolerância dele tenha sido quebrado. E é claro, vai variar também do indivíduo. Às vezes o indivíduo, como eu acabei de dizer, que já está desidratado numa temperatura exposto a uma temperatura muito alta, pode ser que o limite de tolerância dele seja menor do que um indivíduo que está rígido, ou seja, que está aí hidratado e muito bem. Temperatura e desempenho biológico. Então, fator abiótico principal, né? A temperatura afeta o metabolismo, crescimento e desenvolvimento dos organismos. Cada espécie responde de forma distinta a variações térmicas, afetando seu tamanho, fecundidade e sobrevivência. Aqui, quando a gente, para dar um exemplo para vocês de como a temperatura, né, ela vai afetar o metabolismo de espécies, dá para a gente usar o exemplo do cultivo bacteriano. Então, quando a gente vai cultivar micro-organismo em laboratório, a gente pega a amostra, cultiva no nutritivo, né, que a nutrição é também um fator, né, muito importante, e coloca aquela bactéria na temperatura que ela melhor se adapta, que ela melhor sobrevive, onde o metabolismo dela vai ser melhor. As bactérias que estão relacionadas à doença, né, em seres humanos, são bactérias que sobrevivem melhor a temperatura de 36, 37 graus. Então a gente vai colocar numa estufa a 37 graus, porque a gente quer que ela se multiplique muito rápido. Ou seja, porque a temperatura de 36, 37 é a temperatura onde a taxa de metabolismo dela vai ser a mais alta possível, onde ela vai conseguir ter aí uma multiplicação maior. Então, sim, a temperatura é um fator muito importante, né? É o fator principal aí, abiótico, para o metabolismo das espécies. Outros fatores abióticos, umidade, né, presença de água, né, não só no ar, mas presença de água para o indivíduo se hidratar também, pH e salinidade. A umidade influencia a perda de água nos organismos, o pH afeta nutrientes e toxinas no solo, a salinidade impacta a absorção de água e a sobrevivência de organismos terrestres e aquáticos. Né? Além da presença do sal, quando a gente fala de salinidade, existe também um problema seríssimo, que é o indivíduo, na presença de um local muito salino, ele tende a perder água para o meio, né? Se a gente conseguir lembrar um pouquinho lá, né, de osmose, né, de que onde o sal vai, a água vai atrás, então equilíbrio osmótico. Então, um indivíduo, por exemplo, num meio muito salino, a tendência é que ele perca a água. Se ele perder a água, aí a gente já entra aí na diminuição da umidade e fica difícil do metabolismo acontecer pela falta de água. E aí pode acontecer desse indivíduo ir a óbito ou dele simplesmente não se reproduzir. Impactos humanos e mudanças climáticas. Então, fatores antrópicos, como limitadores, né, que daí são os fatores envolvidos ao clima, né? Então, a ação humana altera os fatores ambientais, provocando mudanças drásticas à população. Desculpa, à poluição, o aumento de temperatura global e a salinização do solo são exemplos de como o homem interfere nos limites de tolerância das espécies. Então, por exemplo, a salinização de um solo vai levar esse solo a perder espécies bacterianas que ali vivem, porque essas espécies bacterianas, com o aumento do sal, vão perder água e vão acabar morrendo desidratadas. Né? Se o solo não está bem, provavelmente as espécies vegetais que ali anteriormente sobreviviam e se multiplicavam e que eram fonte de alimentação para espécies animais, já não vão sobreviver ali também. Então, por isso que a gente diz que são fatores antrópicos como limitadores, principalmente aí mudanças climáticas. Recursos e competição, que limita a sobrevivência. Então, recursos como luz, alimento, abrigo e parceiros reprodutivos são essenciais, mas limitados. Isso gera competição intra e interespecífica, influenciando a sobrevivência e o sucesso
reprodutivo, né? Então, por exemplo, aqui a gente colocou até exemplo do frango de granja, né? Se a gente vai numa época de um pouco mais, se a gente vai numa granja, né, que tem milhares de frangos, a gente vai ver que os locais aonde tem mais luz e onde tem mais alimento são os locais onde os frangos ficam mais perto, né? Porque eles precisam da luz, né, para que seu metabolismo funcione e do alimento também para que ele consiga sobreviver e se multiplicar. Se o frango de grande se multiplicasse, beleza, né? A gente sabe que ali ele se alimenta, o intuito é que ele engorde. E aí, além de abrigo, né, locais onde a espécie pode se abrigar, o indivíduo pode se abrigar, e parceiros reprodutivos. Né? Na natureza, principalmente, não existem parceiros reprodutivos para todo mundo. Então, às vezes, são limitados e aí eles precisam competir, né, para conseguir ser o parceiro reprodutivo para perpetuar aí a espécie, e principalmente a sua linhagem genética. Isso gera competição intra e interespecífico, né? Intra é quando a competição é entre a espécie, e inter é quando a competição é entre várias espécies, como por exemplo a competição por alimento. Então, mais de uma espécie se alimenta de um determinado vegetal, por exemplo, então ela vai haver ali uma competição interespecífica, influenciando a sobrevivência e o sucesso reprodutivo, é claro. Distribuição populacional. Aí existe a distribuição agrupada, homogênea e randômica. Populações podem se distribuir de forma agrupada, né? Então são grupos, né, ali em grupos. Pode ser homogênea, né, espaçamento regular, quando tem um espaço ali entre os indivíduos, ou randômica, né, sem padrão definido, dependendo dos recursos, interações sociais e competição. Isso vai variar muito do ambiente, da oferta de luz, oferta de alimento. Vai variar também da espécie dos indivíduos. Tem indivíduos que preferem viver mais agrupados, dos indivíduos nem tanto. Aí vai variar conforme aí qual é o grupo populacional que existe ali naquele ambiente. Terminamos aqui a aula 2 e aí nós vamos para a próxima aula, que é a aula 3.